Continuar a nossa caminhada pelo Evangelho de João nessa manhã, lembrando que hoje também é nosso culto de ceia, e hoje nós vamos ver um texto de uma conversa de Jesus com uma mulher na beira de um poço. Eu gosto muito dessa mensagem, dessa história, que é conhecida como a mulher samaritana. Ela foi muito especial e tem uma história sobre ela nas Escrituras. E já de antemão, digo que a história não termina nesse domingo, a história é bem longa, e a gente ainda vai falar dela na semana que vem com a graça de Deus, tá bom? Vamos abrir aí sua Bíblia, se você tiver, você está acompanhando a Bíblia. Quem não tem, o texto principal está no boletim, não sei quantos pegaram o boletim hoje, eles estão aí atrás. Não está aí? Será que a minha secretária falhou e escondeu o boletim? Pergunta para ela, por favor. Só um minuto. Lembrando aí, então, que no último domingo, nós vimos o texto de João capítulo 3, final dele, a respeito de uma fofoca. Lembra que teve uma fofoca no vídeo passado? No passado teve uma fofoca. Ali na questão de um judeu que estava tentando trazer, aí encontrou um judeu que estava tentando promover uma discussão entre dois grupos, o grupo de Jesus, discípulos de Jesus, e o grupo de discípulos de João Batista. João Batista batiza Jesus, Jesus começa o ministério dele, e de repente João Batista está batizando num canto e Jesus está batizando no outro. E aí João Batista fica sabendo que Jesus está batizando mais gente do que ele. E isso veio por meio de um judeu que queria trazer um problema nos dois ministérios. A igreja de Jesus e a igreja de João Batista estavam crescendo, estavam atrapalhando o judaísmo. E a maneira de você ferir um concorrente é colocar um concorrente contra o outro. Então eles tentaram lá. Vai lá falar para o seu mestre, João Batista, que o cara que ele batizou, que devia ser discípulo dele, agora está lá batizando, tem muito mais gente lá do que com o João Batista. Então, a gente percebe que houve essa tentativa de disseminar um problema. João Batista usa esse texto, esse momento, né? Nós vimos no texto, ele enaltece Jesus, ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. João Batista identifica quem ele é, identifica quem é Jesus. João Batista é alguém que conhece a si mesmo e conhece Jesus. Então, o texto de hoje vai começar dizendo o seguinte: Jesus ficou sabendo desse problema. Ficou sabendo que os judeus ali, os fariseus, na Judéia, estão causando dificuldade porque ele está batizando na Judéia. E Jesus, então, decide deixar a Judéia. E ele vai para o norte. Então, se a gente tivesse um mapa aqui, eu ia até botar um mapinha ali, acabei esquecendo, mas na semana que vem eu trago. No norte tem a Galileia e no sul Jerusalém. E no meio do caminho tem Samaria. Jesus então decide sair da Judéia, ir para a Galileia, mas ele diz uma coisa interessante nesse texto, bem forte. Ele diz, é necessário passar em Samaria. Não é que era um objetivo simples. Jesus queria ter um tempo em Samaria. E ali nós vamos ver que era um lugar que os judeus não gostavam de ir. Os samaritanos não eram as pessoas com quem os judeus gostavam de partilhar. Por quê? Nós vamos ver que esse povo de Samaria era um povo judeu meia boca. Sabe 50% judeu? Não é um judeu 100%. Porque na época das guerras, o pessoal que ficou em Samaria, os líderes de outros que tomavam Samaria com poder, traziam mulheres para se casar com os judeus ali. Traziam homens de fora para casar com as mulheres ali. E isso fez com que a raça judaica fosse misturada. Então havia dois tipos de judeu naquela época. Havia os judeus em Jerusalém, ali na Judéia,
que eram aqueles que saíram, foram para o cativeiro da Babilônia, ficaram lá, se mantiveram judeus e voltaram judeus. E havia os samaritanos, que na época do cativeiro não foram levados, ficaram em Samaria e tiveram a sua raça toda misturada. Então, para o judeu, o samaritano é um primo, ok? Não é alguém da mesma raça. E aí os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus disse, eu vou passar lá. E eu tenho que parar lá. Tem um negócio para fazer lá muito importante. E essa ação de Jesus, ele está mostrando para os discípulos que não deve mais existir essa distinção no reino dele. Talvez no reino religioso de Israel era bem natural. Eu sou judeu 100%, você é judeu 70%, aquele é 50%, aquele é 30%. Mas Jesus diz, no reino de Deus não é mais para ter isso. E os seus discípulos judeus precisam aprender a lidar com essa situação. Então ele faz questão, não só de passar em Samaria, mas como era uma viagem longa, Samaria ia ser uma pausa. Nós vamos ficar em Samaria. Tanto é que nós vamos ver no texto que Jesus entra numa cidade, e quando ele entra na cidade, os discípulos deixam ele sozinho e vão comprar comida, porque eles vão parar, eles vão comer, eles vão habitar ali. E é nessa hora que Jesus está no poço e eles encontram ali com uma mulher. Vamos ler o texto? Vai ser bom para você tentar vislumbrar esse encontro. João capítulo 4. João capítulo 4. Minha esposa copiou errado. Desculpa, irmãos. É que esse texto é da semana passada. É João capítulo 4, do verso 1 ao 30. Tá bom? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Até aí, versículo 26. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse texto e essa história que está aqui para trazer a nós verdades espirituais nessa manhã. E eu peço que aquilo que vou dizer aqui, aquilo que nós vamos trabalhar nesse texto nessa manhã, seja aplicado nos nossos corações pelo Teu Espírito. Ó Deus, que ao ouvir a Tua palavra, nós tenhamos, ó Deus, a coragem de nos identificarmos a ela por meio do Senhor. Então, usa de misericórdia conosco nesta manhã e fala por meio do Teu Espírito ao nosso coração. Transforma-nos para que nós sejamos ainda mais parecidos com o Senhor. É a nossa oração e desejo em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria olhar para esse texto para vocês como uma promessa. Jesus promete saciar uma sede insaciável. A gente acha que a conversa está sobre uma água do poço. Mas ao ler o texto, nós vamos ver que Jesus remete a um outro tipo de água. A água que nós bebemos, ela é natural e ela precisa ser todo o tempo reposta. O nosso corpo pede isso. Ainda mais se você estiver fazendo um exercício, você vai ter que gastar mais água, beber mais água. Se você estiver trabalhando num pesado, um trabalho duro, você vai perder água e beber mais água. Se você estiver amamentando, que há uns dias a Amanda vai aprender sobre isso, né? Você vai perder muita água e você vai ter que beber água. Eu lembro que a minha esposa, quando eu amamentava, às vezes ela falava assim: corre, pega um copo d'água para mim, pelo amor de Deus. Aí eu ia na cozinha lá, pegava um copo d'água, quando ela amamentava, ela estava bebendo água para repor a água que ela perde. Então essa água natural, ela é necessária e ela é todo dia, mas Jesus vai dizer para nós de uma água que Ele vai dar uma vez só. E uma sede que o ser humano tem vai ser saciada. Eu queria olhar primeiro para essa mulher sedenta. Jesus identifica ao falar para ela, ao olhar para ela, que ela é alguém sedenta. Ela precisa da água. E Jesus também sabe que a água que ela precisa, só Jesus tem. Não adianta você procurar em outro lugar. A água que Jesus quer dar aqui não é algo relacionado a uma religião, não é algo relacionado a uma metodologia de vida, não é algo, nada disso. Jesus está falando dele mesmo, do Espírito dele. Ele está querendo dizer para nós que o homem, o ser humano, só vai poder ter a sua sede saciada se o Espírito de Cristo vier e habitar nele, e então essa água vai ser duradoura. Ela nunca mais vai sair da vida do ser humano. Então essa mulher sedenta, uma primeira coisa que precisamos notar nesse texto aqui, é que essa mulher está indo tirar água numa hora que não é boa. Meio-dia. Não é uma hora boa de buscar água. As pessoas buscam água no poço de manhãzinha, porque ali a noite toda refrescou a água, e de manhãzinha você tem uma água fresca, ou você vai buscar a tardezinha, perto da noite, que o sol já baixou, e você tem a possibilidade de pegar a água ali mais fresca. Essa mulher está indo no pico do sol. Você já se perguntou por que ela está indo sozinha buscar água numa hora indevida? Então, eu queria pontuar 3 coisas para você aqui, sobre ela. Ela não é bem vista pelas conterrâneas dela. Ela não é uma mulher que vai com as outras mulheres buscar água no poço. Ela é excluída do grupo. Ela está sendo colocada de lado. Por que será?
ela não tem quem possa fazer isso por ela. Então ela indo buscar água no poço, denota para nós que ela não tem um filho adolescente, uma filha adolescente, ou alguém que more com ela que possa fazer isso por ela. Né? É bem legal quando você começa a ter filhos adolescentes, porque aí você começa a dizer, faz isso ali, pega aí. Pequenininho você fica lá, tem que fazer tudo. Aí na adolescência você devolve, tira o lixo. Que alegria. Lava o banheiro. Então, quando você vê uma mulher que está indo lá, ela não tem alguém com ela. Ela está indo sozinha, meio-dia. Ela não é bem vista pelos amigos, ela não tem amigas, as conterrâneas excluem. Ela não tem ninguém para ajudar. E provavelmente ela não tem família ou amigos. Ela está isolada. Sua conversa com Jesus evidencia algumas outras particularidades. Deixa-me notar aqui para você que é a segunda conversa que tem vazamento nas Escrituras. Hein? A primeira que vazou foi Jesus e Nicodemos. Aqui João vaza a segunda conversa. Está só Jesus e uma mulher. E João ficou sabendo tudo depois e colocou aqui para gente. Uma conversa vazada. Olha essa mulher. Ela questiona Jesus, um judeu 100% falar com ela. E mais, ela diz que ele, sendo um judeu, precisa dela. Você precisa de mim. Você não tem como tirar água do poço. Essa mulher questiona como Jesus tiraria água do poço, se ele não tinha balde, e questiona se Jesus é maior do que Jacó. Porque Jesus diz, então, eu estou te pedindo essa água, mas se você pedir para mim, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Aí ela diz, peraí, esse poço é de Jacó. Você sabe quem é Jacó? Para o judeu? Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Então a gente tem lá um patamar. Abraão, Jacó, Moisés são a tríade ali do judeu. Aí essa mulher está dizendo o seguinte, você acha que você, um judeuzinho que está vindo aqui agora, você é maior que Jacó? Então ela meio que está dando uma reprimenda aqui em Jesus, uma repreensão. Terceira coisa, ela se orgulha do poço de Jacó estar no território samaritano. Ela diz para ele, esse poço está aqui, e esse poço aqui é do nosso pai Jacó, é da base do judaísmo. Sem Jacó, sem as 12 tribos, não existiria o judaísmo. Sem Jacó, sem a tribo de Judá, não existiria a promessa do Messias. Então ela tem um orgulho por pertencer ao lugar onde o poço está. Ela revela que a sua vida não é muito digna. Ela é uma mulher renegada por vários homens. Ela está no seu 6º relacionamento. Ela é renegada. Por que será? Ela revela que vive uma situação pecaminosa com o homem que ela está agora. Porque Jesus diz para ela, você teve 5 maridos e esse agora não é marido. Que tipo de relacionamento essa mulher está tendo com esse homem? Será que ela é uma adúltera? Será que esse homem é alguém que não quis casar com ela e eles vivem não dignamente diante da sociedade? Ela identifica Jesus como profeta, quando Jesus diz para ela, você teve 5 e esse não é seu. E ela aproveita agora para questionar a forma correta de adoração. Então, quando ela entende que Jesus é um profeta, ela vai olhar para ele e vai dizer, vamos mudar de assunto? É o seguinte, já que você é profeta, tem uma dúvida teológica. Eu preciso tirar essa dúvida teológica com você. Onde é que você adora? É aqui nos montes ou lá no templo? Eu cresci aqui, vivi minha vida toda aprendendo que a gente adora aqui. E vocês, judeus, dizem que não pode adorar aqui, que a gente tem que adorar lá no templo. Me tira a dúvida que eu tenho. Você é profeta, você está aqui em Samaria, do lado do poço
do Jacó na minha terra e eu quero que você me tire essa dúvida. Provavelmente ela estava meio que querendo que Jesus fizesse aquele de bom amigo. Não, você está certa. O texto mostra que essa mulher é uma pessoa sedenta. Ela bebe uma água que não traz satisfação para a sua vida. A vida dela não tem satisfação em nenhuma área. O menosprezo por ser samaritana parece trazer um peso sobre sua vida. Ela não gosta dessa marca que ela carrega. Ela diz para Jesus: por que você, judeu, fala comigo que sou samaritana? Ela sabe do peso de ser samaritana. Jesus, entre aspas, menospreza a água de Jacó. Porque ele diz: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu der... E essa mulher fala: peraí, Jacó nos deu um poço. Jacó fez isso por nós. Por que você está menosprezando Jacó? Você acha que você é melhor do que Jacó? Então veja, ela tem uma sede de ser alguém, de ter alguma coisa para se apegar. O poço de Jacó era alguma coisa importante para os samaritanos. Ela é menosprezada por ser uma mulher de vários relacionamentos. O texto não diz, irmão, mas aqui é uma conjectura. Talvez os vários divórcios dela sejam porque ela não tinha filho. E naquela época, a mulher que não tinha filho era dispensada pelo marido, porque não poderia trazer prole. O seu nome não ia ser sustentado. Então, talvez por isso ela tenha tido 5 maridos. Porque a mulher dependia muito do homem. Quando ela era dispensada, ela procurava outro homem para que ela pudesse sobreviver. Então ela está aqui no 6º relacionamento. E esse 6º diz: não vamos casar não, porque vai dar certo. Ela não é feliz na sua vida sentimental. Há uma ânsia por felicidade nessa área. Agora ela tem um relacionamento que não é civilmente aceito. Podia ser uma adúltera. Ela poderia estar vivendo como uma segunda mulher, que não era proibido, desde que fosse feito legalmente. Um homem poderia ter até 4 mulheres, se ele quisesse, se ele cuidasse das 4 mulheres da mesma maneira. Mas essa aqui talvez esteja fazendo parte do relacionamento de um homem que não quer colocar ela como sua esposa. Apesar de todas as nuances da sua vida, ela compreende que é necessário adorar a Deus. E uma sede que ela tem, ela quer saber como fazer isso direito. Como é que eu adoro a Deus de maneira direita? Como é que eu posso servir a Deus da maneira como Deus quer e não da maneira como eu quero? Onde é que se adora? É aqui mesmo? Eu cresci ouvindo falar que é aqui. Os montes estão aqui. E a gente adora aqui. Só para dar um contexto, quando as tribos de Israel dividem, depois de Salomão, Roboão fica com a tribo, e Jeroboão fica com a tribo e meio, Roboão fica com outras. Essas tribos do norte ficam longe do templo. O que Roboão entende? Vamos fazer para nós aqui o nosso lugar de adoração. Então eles começam a colocar ícones de adoração nos montes. E eles começam a adorar esses ícones. Isso passa a ser o Deus de Israel revelado para as tribos do norte. E Samaria, que está ali, era uma dessa turma que entendia que era ali que devia adorar a Deus. Então é uma situação de anos, né, centenas de anos atrás, Salomão mais ou menos 600 anos atrás, que está trazendo essa situação desde aquela época. E essa mulher diz: há 600 anos a gente adora no monte aqui. Quem está certo? É a gente que adora aqui no monte? Ou vocês que ficaram com o templo só para vocês? Quem está certo? Há uma dúvida, porque ela quer servir a Deus da maneira certa. Então essa mulher sedenta, ela vai encontrar uma água a jorrar para a vida eterna. Para uma mulher sedenta, Jesus traz uma água que nunca se findará.
traz uma água que o tempo de validade é bem extenso. Lembra da conversa com Nicodemos? Um homem 100% judeu, puro, honrado e digno? Homem de autoestima, foi procurar Jesus à noite, porque ele não queria ser visto como Jesus. E a primeira palavra que o Nicodemos dá para ele é a seguinte: eu sei que o Senhor é de Deus, ninguém faz as coisas que o Senhor faz se o Senhor não é de Deus. Quando Jesus vai conversar com esse homem, Jesus fala: Nicodemos, tudo que você tem não basta diante de Deus. Você ser religioso, você ser um grande homem da lei, você ser guardador dos bons costumes, tudo isso diante de Deus não é válido, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E aí Jesus diz para ele: nascer não de uma mulher, mas da água e do Espírito e da água. Aí Nicodemos fala assim: como? Como é esse nascimento? Agora aqui Jesus está com uma mulher e diz o seguinte: olha, eu sei que a sua vida não é boa, eu sei que você está numa crise terrível, em todas as áreas da sua vida, você não é notável, Nicodemos é notável, você é menosprezada, Nicodemos é aceito, é bajulado, você não tem amigo, Nicodemos provavelmente é um homem de posse, você é pobre. Veja, mas as duas conversas que Jesus tem, ele aponta para a mesma necessidade. Ele diz que Nicodemos precisa de uma coisa e essa mulher também precisa da mesma coisa. Enquanto a metáfora para Nicodemos é nascer de novo, a metáfora para a mulher no poço é: você precisa de uma água diferente dessa que você está buscando a sua vida inteira. Tudo que você está buscando pelo seu próprio caminho, pela sua própria força, não vai tirar a sede que você tem. Você precisa de outra coisa. Então ele diz: você precisa da minha água. Nós vamos ver isso em outro texto lá na frente, mas eu queria já trazer ele para vocês. Se você quiser ler comigo, está lá em João, capítulo 7, no verso 37 ao 39. Você tem sua Bíblia aí online ou física, abra aí. João, capítulo 7, verso 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Não há outra água em nenhum outro lugar. Só Cristo tem a água que sacia a sede espiritual do ser humano. Assim como no dia da festa, agora Jesus está falando para uma mulher: a sua água é insuficiente para matar a sua sede. As expectativas que você tem na vida, nas coisas materiais, nas coisas deste mundo, nas ideologias deste mundo, nas religiões deste mundo, não são possíveis para matar a sua sede. Nicodemos era um homem religioso judeu. Jesus disse: não serve. A samaritana é uma mulher religiosa samaritana, adoradora dos montes. Jesus diz: não serve. Qualquer coisa que você queira colocar diante de Deus que seja menos do que Jesus, não serve. Qualquer coisa que você queira colocar na sua vida que seja menos do que Jesus, não vai saciar a sua sede espiritual. Você sempre vai querer buscar em outras coisas. Você sabe que muitas pessoas hoje em dia são viciadas. A gente tem tanto. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu falava disso, a gente falava muita gente são viciada em maconha e cocaína. Hoje maconha e cocaína já tem vários irmãos, né? A gente nem sabe o nome de tudo que é droga que tem por aí. A droga é uma fuga do ser humano em buscar algo que ele não acha em lugar. Ele está buscando
porque ele tem sede. E ele não sabe. Mas a única água que vai matar a sede dele é Cristo. Você vai em um país em que as pessoas adoram todos os tipos de coisa. Eu acho que a coisa que mais me horrorizou até hoje foi na Índia saber que tem lá um templo do Deus Rato. E as pessoas entram lá e aquele monte de rato. O único rato que eu gosto é o ratatouille, gente. Tirando o ratatouille, eu não gosto de nenhum outro rato. Mas lá na Índia as pessoas entram num templo com milhares de ratos. E elas levam comida para os ratos. E elas sentam perto dos ratos. E elas tocam os ratos. Os ratos passam por elas. E elas entendem que Deus é o rato. Dá para você entender isso? As pessoas estão sedentas. Elas estão procurando em todos os lugares. E Jesus está dizendo para essa mulher aqui, você pode procurar em quantos relacionamentos você quiser. Você teve 5, você está tendo 6, você pode ter 8, 9, você pode ter 20 homens. Essa sede que você está aí dentro não vai ser suprida por um relacionamento sexual. Não vai ser suprida. Você pode estar achando que você está menosprezado e você quer amigas, você quer pessoas do seu lado, você quer vir buscar água com outras mulheres no poço e achar que isso vai mudar a sua vida. Não vai tirar a sede que você precisa, que você tem. Porque a sede que você tem é de Deus e só Cristo pode suprir. Segunda coisa que Jesus disse para essa mulher, você precisa adorar em espírito e em verdade. Jesus revela à mulher que o problema teológico que ela traz não é lugar. Eu gosto muito de igreja, eu entendo a igreja, eu gosto da ideia do templo, eu sei que isso é revelado nas Escrituras, mas eu sempre digo às pessoas, a gente pode ter um templo como a gente pode ter uma quadra e ali ser um templo. E alguns pastores mais antigos, eu os respeito por isso, porque eles foram criados uma teologia que cantava Deus está no templo, o templo é sagrado, santo. E eu sei que isso vem muito de uma teologia católica impregnada há muito tempo, em que a casa de Deus, você vai ver um católico passar na frente de uma igreja e ele vai fazer o sinal da cruz. Porque ele tem uma conexão com aquele ambiente católico. Ele acha que ali é o lugar. A Igreja Católica vai ensinar para ele que a missa é salvífica. Deus está no templo, na missa presencial. Deus está presencial no corpo, no pão. Então isso traz uma compostura maior para a pessoa. Você vai ver pessoas que entram na igreja e elas ficam quietinhas. Elas não falam mais nada aqui dentro da igreja. Algumas vão se ajoelhar e ficar até a hora do culto ajoelhadas ali. Outros vão entrar e conversar, bater papo. Até a hora que o irmão Márcio chega na frente. Alô, cheio. Não tem problema. Mas o que a gente precisa entender é que nem o que entra quietinho, e nem o que entra falando, e nem esse lugar, que por menos que nos sirva, é o lugar correto da adoração. O lugar correto da adoração é o teu coração. O lugar correto da adoração é a tua vida. O lugar correto da adoração é que agora nós somos a igreja. Nós somos o templo. E aí Jesus disse para essa mulher, esquece, nem os montes, nem o templo. Você lembra da conversa no começo lá de João? O que Jesus diz lá quando ele entra no templo e sai jogando as coisas no chão? O que ele diz? Derruba esse templo, em 3 dias eu o coloco de pé. De que templo Jesus está falando? Dele. Nós precisamos nos reunir. E nós estamos orando. Se você for orar aí depois pelos pedidos que está no boletim, coloquei aí, a gente precisa orar. A gente gosta daqui, mas a gente precisa orar para um outro lugar, porque a gente está com dificuldade na salinha das crianças. Quando vem todas as crianças, graças a Deus, não cabe. Tem crianças de fase diferente, a gente precisa ensinar as crianças da idade delas.
Isso é um bom problema. Mas o lugar é para servir as pessoas a adorarem de maneira melhor ao Senhor, mas não é sine qua non, não é um único jeito. Jesus diz para ela, então, vai chegar o momento em que vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Você já leu o que está escrito lá em Atos capítulo 8? Do que acontece em Samaria? Quer ver comigo? Atos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Olha o que acontece em Samaria quando o evangelho é pregado. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo para essa mulher? Vocês precisam me adorar em espírito e em verdade. O que vai acontecer meses depois, anos depois, quando o povo é expulso de Jerusalém, a igreja é expulsa de Jerusalém, e eles passam por Samaria, ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus encontra o povo de Samaria, e o povo de Samaria agora sabe adorar, porque eles não precisam de um monte, eles têm o Espírito de Deus nas suas vidas. Terceiro e último, Jesus disse, você precisa de mim, eu sou o Messias. Irmãos, em nenhum outro momento das Escrituras, nos Evangelhos, nós vamos ver uma declaração tão clara de Jesus a respeito de quem Ele é. Em nenhum outro momento. Para essa mulher, Jesus diz com todas as letras, quando ela diz assim, eu sei que o Messias virá, e um dia que Ele vier, nós vamos saber de todas as coisas, Ele vai nos ensinar como devem ser as coisas. Jesus olha para ela e diz, então, eu que estou aqui conversando com você, pedindo água, sou o Messias. Sabe qual é a reação dessa mulher? Espanto. Nós vamos ver semana que vem, ela larga o cântaro dela e ela corre para a cidade. Porque a profecia da chegada do Messias era muito importante. Jesus está dizendo para ela, acabou a espera. Não importa mais a sua insatisfação com a vida que você tem. O que importa agora é que o Messias trouxe o reino dele. E nesse reino ela poderá viver restaurada, uma vida, por causa dele. Não é por causa dela. A sede dela é saciada. E agora ela tem uma nova natureza. E agora ela tem uma nova maneira de viver. E agora as expectativas dela são totalmente diferentes. Porque ela tem algo que preenche a sua vida. Às vezes eu fico pensando como seria a minha vida hoje se nos meus 17 anos eu não tivesse encontrado Cristo, ou melhor, Cristo não tivesse me encontrado. Eu sei como é que eu vivia a minha vida na adolescência. Eu sei que para mim não tinha regras, eu sei que para mim não tinha muitas situações com que se importar. Não importava, eu era, como a maioria dos jovens são que não conhecem a Cristo, um jovem egoísta, que queria viver para mim mesmo, fazer as coisas que me agradavam. Mas no dia em que Cristo me encontrou, toda a minha história foi mudada. Essa mulher teve várias experiências ruins. Ela é uma pessoa anarquista. Ela tem situações na vida dela que talvez ela pense que era melhor ela não viver mais. Quantas pessoas hoje não pensam em tirar a sua vida? Em deixar de existir porque tem uma dor interior tão grande, uma sede tão grande. E Jesus está dizendo para essa mulher,
Eu cheguei. E quando Jesus chega na sua vida, isso basta. Ele é suficiente. Eu não preciso buscar mais nada. Não há espaço para preencher mais nada. Porque Cristo nos preenche por inteiro. Quero concluir. Ainda há muitos frutos desse encontro com Jesus e a mulher samaritana. Como disse, semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai ver. Mas até aqui nós podemos ver que o Senhor trouxe uma nova vida para uma mulher que estava sedenta e foi saciada por Jesus. Pergunta: você é um sedento? Talvez como a samaritana você se ache menosprezado, insuficiente, vazio espiritual. Você não sabe como agradar a Deus. E isso te incomoda? Se você é assim, Cristo é a resposta. Só Ele tem a água que pode saciar a sua vida hoje e jorrar para a vida eterna. Semana que vem nós vamos ver como essa mulher começou a jorrar a vida a partir do momento que ela sai desse encontro com Jesus. Quando ela entra na cidade dela, ela já tem uma nova perspectiva. Encontrar Jesus muda a nossa perspectiva de viver. Servir a Jesus muda a perspectiva de viver. Eu espero que você seja saciado pela água que só o Senhor tem. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo texto que o Senhor nos trouxe, pela promessa que o Senhor nos dá, pelo saciar o nosso ser com a Tua presença, por saber que o Senhor é suficiente e nós não precisamos de nada além do Senhor. Que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas e a trazer essa verdade para nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos participar da ceia do Senhor.